Bom dia, meu irmão e minha irmã. Um abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Pois é, aqui a massa de ar polar chegou e as temperaturas desabaram. Logo cedo estava uns 4 graus, agora deve estar mais ameno, né? 8 graus. Temperatura agradável. E neste tempo incomum, que é o tempo comum, o tempo depois de Pentecostes, nós, de forma muito especial, estamos meditando sobre o reino de Deus. O que é aos domingos a gente medita em torno do Evangelho, não é? Faz uma reflexão, uma partilha, uma roda de conversa. E esse domingo não vai ser diferente. Vamos continuar seguindo os passos de Jesus através da leitura de Marcos, do Evangelho de Marcos. E o texto de hoje é um texto maravilhoso para pensar a comunidade de Marcos, pensar a realidade nossa de hoje. O nosso contexto tempestuoso, as tempestades da história de ontem e de hoje, volto a dizer. Porque o objetivo daqui, dessa roda de conversa, é que a gente possa perceber que este evangelho, né, que essa boa nova continua nova e boa, que os textos do evangelho trazem uma mensagem que são pertinentes para todos e todas. Para você que é cristão, para você que não é cristão, cristã, né? Para você que é agnóstico, ateu, até, você possa perceber que essa mensagem ela traz imagens, né, metáforas, vamos dizer, muito pertinentes, para que a gente possa compreender e se inserir nesse tempo, né, no sentido de acalmar as tempestades interiores e exteriores, que a gente possa perceber que, apesar do mar da história ser agitado, como nos lembra o camarada, o companheiro Mayakovsky, a gente tem, né, ali na barca conosco a imagem, a figura de Cristo Jesus, o Senhor da história, não é? Então é dentro dessa perspectiva que a comunidade de Marcos, volta a dizer, que escreveu, né, que guardou essa memória, tentou passar adiante. Passou para nós, né, essa mensagem. O texto está em Marcos, capítulo 4, começando no versículo 35 e vai até o 41. A gente vai ler e meditar. Contextualizando. E com isso a gente vai recapitulando, né, a caminhada para chegar aqui. De um lado, Jesus é interpelado, né, pelos seus familiares. Vamos dizer, o círculo próximo. E aí o pessoal diz, é louco. Os doutores da lei, as lideranças religiosas, diz, ele está possuído por Beelzebul. Ou seja, Satanás. E aí, ou seja, o adversário. O que é que essas duas visões dizem? Não entenderam nada da mensagem. Não entenderam Jesus. E aí Jesus vai dizer, olha, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs, quem é a minha mãe, todo aquele, toda aquela que escuta a minha palavra, guarda no coração e coloca em prática,
Esse é o meu irmão e minha irmã. Essa é a minha família, a minha eclésia, a minha comunidade. Né? Porque a minha mensagem, vai dizer Jesus, é uma mensagem sobre o reino. Mas as pessoas não entendiam o reino. Então ele dizia, olha, o reino é como uma semente, que é colocada no seio da terra, lá, né? Na escuridão, onde ninguém vê. E aí o milagre acontece, surge a haste, da haste surge a espiga, da espiga surge os frutos, né? Os grãos, e aí chega o tempo em que é colhido pelo agricultor. Ou seja, o reino é um processo, o reino de Deus é um processo que acontece na história. Tem um lado que exige de nós o cultivo e o cuidado, mas também, né, a ação, o próprio tempo do Kairos precisa da ação, né, da história mesmo, né, e exige de nós essa paciência histórica. Outra coisa, o reino é como a mais insignificante, diminuta, pequenina das sementes, um grão de mostarda, que quando é semente ninguém valoriza. Mas de repente, quando ela cresce, né, surge a maior das hortaliças e que as aves do céu vão ficar à sombra dela. Abriga as aves do céu. E assim também é o reino de Deus, né? Para os conhecedores, os doutos deste mundo, né? Para os poderes deste mundo, para os tiranos de ontem e de hoje, é algo insignificante, desprezível, né? Diminuto, pequeno. É. Mas que, quando cresce, produz a maior das hortaliças, das árvores. Então, é dentro dessa perspectiva que agora o texto vai nos convidar a atravessar em direção à outra margem do lago. E aí exatamente assim começa, no versículo 35 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Neste dia, ao cair da tarde, Jesus lhes disse, vamos passar para outra margem do lago. Deixando a multidão, eles o levaram consigo na barca, do modo como estava. E havia outras barcas com ele. Atravessar com Jesus para outra margem do lago. Aí vemos mais uma vez a ideia de caminho, de trajeto, né, de trajetória, de ir para outra margem, aquilo que está no horizonte, aquilo que se apresenta e que a gente vê e vai em direção é o nosso destino, é a nossa rota, é ali. E a gente precisa atravessar. E onde é isso? É agora, é aqui. É o caminho da barca comum, né? Dessa eclésia, dessa comunidade reunida na barca com Jesus. Veja a imagem poderosa, não é? Que Marcos nos apresenta dessa comunidade dele. Dessa comunidade. Que precisa atravessar junto com Jesus. Tem outras barcas também. Mas aí a gente está nessa barca. E a gente vai atravessar para outra margem. Lembrem-se que é um lago, que é água. A água sempre esteve associada aos poderes do caos. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, lá no início. E as águas eram o caos dentro, mais uma vez, dessa metáfora. E aí temos o mar como lugar do perigo, do medo, do risco. Né? Lembremos aquelas imagens também, né, dos romances de Jorge Amado. Eu sempre lembro, né, do jangadeiro, das pessoas que têm o seu barco e vão pescar, né, sem a certeza da volta, do perigo, do risco. Né? E aí é o medo.
e angústia de quem fica, né? O mar da história. Então é dentro dessa perspectiva que a gente atravessa. A comunidade de Marcos atravessa. E nós também. É uma travessia tranquila? É uma travessia assim, né? Aquele lago, né? Tranquilo? Não. Engana-se quem pensa. Porque na história acontece as tempestades. É nela que acontece. Levantou-se então uma grande tempestade de vento. As ondas se jogavam para dentro da barca, que estava a ponto de afundar. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que morramos? Na travessia, essa comunidade, essa eclésia, volto a dizer, eclésia aqui não é uma igreja XYZ, tá? É a comunidade daqueles que caminham, comunidade do caminho. Era assim que era conhecida essa comunidade, antes de ser reconhecido como cristãos e cristãs. Comunidade do caminho. Essa comunidade do caminho que atravessa na barca comum, né? Na barca comum, com Jesus, em direção à margem, a outra margem, se depara com a tempestade. A tempestade lança água até dentro da barca. Isso provoca medo e vai afundar. Pânico, né? Toma conta dessa comunidade. Jesus está adormecido. Jesus dorme. E aí o que é que o pessoal faz? Deixa Jesus dormir, não vamos incomodar ele, não, né? Vamos ficar aqui, vamos tentar resolver por aqui, né? Vamos tentar tirar a água da barca, vamos, né? Calma, vamos tirar a barca, né? Vamos salvar a barca. Eles acordam Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que morramos? Essa pergunta é extremamente válida. É a pergunta que devemos fazer. Devemos fazer para Jesus hoje. Mestre, não te importa que morramos? Diante do genocídio em curso, diante de toda esse descalabro, de tanta força, não é? De milícias e armas. Senhor, não te importa que teu povo preto, pobre, periférico, morra? Não te importa, Senhor? Precisamos dizer hoje mais do que nunca. Aquela comunidade dizia porque o império matava. E a barca estava a ponto de afundar. O pânico se instalava. E o que Jesus faz? Continua dormindo? Em silêncio? A ação dos apóstolos, né, dos discípulos e discípulas, faz com que ele desperte. Jesus acordou, ameaçou o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Então o vento parou e houve grande calmaria. Pois é, a ação humana fez com que Jesus despertasse. Essa é a mensagem central desse texto. Precisamos despertar Jesus. Acordá-lo. Reverendo, Jesus não está dormindo. Peraí, você não acredita? É uma questão aí, né? Uma visão humana, que ele está dormindo. Né? Não estou falando dessa questão. Eu estou falando também como uma mensagem, como uma metáfora, como uma imagem. É preciso despertar esse Jesus em nós. Acordá-lo.
dizer, é preciso acalmar, aquietar a tempestade. Pois nós cremos, né, que Ele é o Senhor da história. Ele tem essa capacidade. E é isso que vai fazer com que esses discípulos e discípulas se admirem no verso seguinte, né? Mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ele é o Senhor da história. Que diante da tempestade, diante dos nossos medos, da nossa insegurança, diante da nossa falta de fé, Ele aquieta as tempestades internas e externas. Mas para acalmar as tempestades externas, precisamos ter essa ação propositiva, despertar e fazer com que sejamos cada um e cada uma Cristo em nós, Jesus em nós. Precisamos agir, dizer, expressar, cada um dentro da sua condição, dentro do seu contexto, dentro da sua possibilidade. Se você, meu irmão e minha irmã, tem capacidade, possibilidade, né, de ir às ruas, se você não tem, tudo bem, tudo bem. Faça dentro da sua possibilidade, mas faça. É o tempo oportuno para que a gente diga a essa tempestade: aquieta, cala-te. A gente precisa dizer, precisa expressar com esta força, esta fé em Cristo em nós. E aí a gente precisa compreender que, assim como, não é, os impérios queriam afundar a barquinha, né, daquela comunidade de Marcos, os impérios, as forças tirânicas dos anticristos, os que são contra a mensagem de Cristo, os falsos messias, querem nos afundar, mas não passarão. Não conseguirão, porque Cristo está em nós. E esse Cristo em nós, que é Cristo conosco, faz com que a gente tenha essa coragem de, assim como o mestre, dizer: cala-te, aquieta, acalma. Não há espaço aqui para o medo. Na verdade, a gente precisa reconhecer os nossos medos, a nossa angústia, o nosso sofrimento, para que a gente possa superar. Para que a gente possa, né, compreender a travessia. Para que a gente possa afirmar com verdade. Não só da boca para fora, né? Então, essa é a perspectiva, essa é a mensagem do Evangelho, puro e simples. Essa é a mensagem que aquela comunidade guardou para nós, para o tempo de hoje. Essa é a boa nova. Ela é boa e ela é nova. Diante dessas velhacarias que estão por aí, né? E nada boas. Essas mensagens de violência, de morte, né? De atrocidades, preconceito, toda sorte de contra-testemunho dos anticristos. E é dentro dessa perspectiva de que a gente
atravessará o mar da história. A gente receba as bênçãos de Deus. Cada uma, receba as bênçãos de Deus. Que a gente tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Que a gente esteja cada vez mais forte na travessia do mar da história. Recebam a bênção. O Deus de toda a graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, fortaleça-nos, firme-nos e proteja-nos em nossa fé. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida, e paz e bem. 21h nos encontramos, né? Tchau, galerinha. Grande abraço.